Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição de número 9, que tem como título Vivendo a Lei. Mas antes de começar o estudo da lição, eu queria rapidamente aqui agradecer algumas pessoas que gastaram um tempinho colocando o seu nome, a cidade de onde está assistindo, e pedir também, fazer um pedido para você que está nos assistindo. Se você ainda não colocou, coloque o seu nome, a cidade de onde você está assistindo, para a gente ter uma dimensão de onde esse trabalho está chegando. Então coloque aí o seu nome, a cidade onde você está assistindo. Coloque também se você tem um pedido, um agradecimento para fazer. E também, se você, durante a lição, durante o nosso estudo, você quiser comentar alguma coisa sobre a lição, aqui é o seu espaço onde você pode escrever, onde você pode comentar. E a gente sempre lê e fica feliz em saber o que vocês estão escrevendo aí. Pedidos, agradecimento, o seu nome, a cidade de onde você está assistindo, é muito bem-vindo, tá bom? Eu queria agradecer primeiro a Zezé, ela está nos assistindo lá de Campo dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. Zezé, muito obrigado pela sua companhia. A Ivanilde Antunes, minha prima, que nos assiste lá do Paraná. Muito obrigado, Ivanilde. Eu fiquei muito feliz em saber que você estava aqui, que você está aqui no canal assistindo a gente. É uma alegria ter você aqui. Tá? Um abraço aí para você, para toda a sua família. E também o Benedito Lopes, lá de Águas Lindas. Benedito, muito obrigado. Está aqui pertinho da gente, né? E vem nos visitar aqui em Brasília. O Francisco, lá de Rio Verde, Goiás, e o André. O André está um pouquinho mais longe do que os outros, né, André? O André está nos assistindo lá de Lubango, Angola. Um abraço para o pessoal de Angola que também nos acompanha. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal. Vamos fazer uma oração para a gente começar o estudo? Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aprendendo sobre Ti, porque mais uma vez estamos abrindo a Sua palavra, nos dê um conhecimento, ajude a que a gente possa entender o que estamos lendo, compreender melhor, e não só entender e compreender, mas aplicar na prática, na nossa vida. Também esteja conosco, não só durante o estudo dessa lição, mas durante toda essa semana, durante a noite, durante o dia, não importa a hora que os nossos amigos estão assistindo, mas esteja abençoando a vida deles de uma forma especial. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Já estamos na lição de número 9, tem como título Vivendo a Lei de Deus. E quando falamos sobre as leis, né, desde a semana passada já começamos a falar sobre os 10 mandamentos, o decálogo que Deus entregou a Moisés, que Moisés trouxe para as pessoas. Nós falamos que a lei ela serve como um direcionamento, como uma base para que você possa viver melhor em sociedade. Mas além disso, as leis revelam três coisas. Quais são elas? Os ideais, o objetivo e o caráter, né? O caráter de quem legislou, quem desenvolveu aquelas leis. Quando você pensa no faraó, lá no Egito, quando ele deu a ordem para que, deixou uma lei que toda criança primogênita deveria morrer, você vê um caráter terrível de uma pessoa má, uma pessoa cruel. Mas quando você vê as leis de Deus, os 10 mandamentos, você vê o caráter de amor. Tanto é que os 10 mandamentos, quando você está ali lendo os 10 mandamentos, os primeiros 4, ele fala o quê? O nosso amor para com Deus. E os outros 6 mandamentos falam o quê? O nosso amor para com o próximo, né? Como que eu devo amar o próximo, como que eu devo amar as pessoas à minha volta. Então aí você já vê um caráter de amor. Quando Deus ele estabeleceu que ele queria ter uma comunidade, uma nação diferente das outras, é por causa que Deus queria que aquela nação fosse um espelho para as outras nações. Quando aquela nação olhasse para aquela as outras nações olhassem para aquela nação que era governada por Deus, que Deus é o legislador, que Deus que organizava ela, que Deus que tinha liderança e autoridade sobre aquela comunidade, todas as outras comunidades falariam assim, essa comunidade é uma comunidade diferente, eles vivem de forma diferente, porque Deus ele não é um Deus corrupto, ele é um Deus de amor, Deus não pensa em si mesmo, mas ele pensa na gente, ele pensa em nós, ele pensa na sociedade, Deus ele está pensando sempre no nosso melhor. Agora, quando a nossa sociedade ela é conduzida por pessoas como eu e como você, daí sempre gera o interesse, né? Interesses, sempre pode gerar uma corrupção, porque nós somos pecadores, somos pessoas pecadoras, mas quando Deus está à frente, não. Porque Deus, ele é o quê? Ele é amor, e Deus, ele não precisa de nada, ele tem tudo, ele é o dono de tudo já. Então, ele não é uma pessoa corruptível, mas sim uma pessoa de amor. E ele quer, através das suas leis, ele quer, através dos seus mandamentos, demonstrar o amor nosso para com ele, o dele para conosco, mas também o amor meu para com meu irmão, para com o meu próximo. Aqui na lição, já no último parágrafo, eu queria ler para você.
A lei de Deus revela quem ele é, ou seja, sua bondade, seu amor, seus valores e também a fé. Ao criar condições de uma vida mais plena, a lei também ajuda a proteger os perigos e infortúnios. A respeito de Deus, o respeito a Deus, ao próximo e aos valores da vida eram a base para o sistema legislativo. Tudo isso aqui, o respeito ao próximo, aos valores da vida, é a base para o sistema legislativo de Deus. Deus quer o quê? O amor ao próximo, os valores da vida, da nossa vida, porque Deus, quando ele colocou as leis, ele disse o quê? Não matarás. E a vida é importante para Deus. Isso é bonito. E a lição dessa semana vai revelar o caráter de Deus ao colocar essas leis que ajudariam não só o povo de Israel, não só a nação santa, mas até nos dias de hoje também nos ajuda. Entrando aqui na parte de domingo, tem como título o Código da Aliança. O que é o Código da Aliança? Quando Deus deixou os 10 mandamentos, junto com os 10 mandamentos, Moisés também trouxe os pergaminhos escritos alguns códigos, que chamam o Código da Aliança, que são algumas leis adicionais, leis que complementam aquela lei. Para que você possa entender melhor, aqui no Brasil, nós temos uma lei que é a Lei Mãe, que é a lei maior, que se chama Constituição Federal. A Constituição Federal ela é a lei máxima, ela é a lei mãe, ela traz regras de forma geral. Mas o que acontece? Existem as outras leis menores, que elas vêm para complementar a Constituição, elas vêm para esclarecer algumas coisas, e porque ela é de forma geral, então ela vem ali para poder, destrinchar um pouco aquela lei maior, só que sempre de acordo com a lei maior. Nunca a lei menor ela pode ser diferente da Constituição. As leis ordinárias, as leis, os decretos, tudo isso ela tem que ser de acordo com a lei com a Constituição. E quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, que é a lei máxima, ele também colocou o Código da Aliança, que são as leis complementares, como se fossem umas leis complementares, para que o povo possa entender e possa viver melhor em sociedade. Então Deus também colocou juízes, pessoas na qual poderiam pegar essas leis e aplicar de forma prática com o povo, com aquela nação ali de Israel. Então eles iam julgar e também iriam aplicar a lei de forma prática, sempre com amor e o caráter de Deus. E aqui na lição ela diz assim, ó, já aqui quase depois do segundo parágrafo, para que os deveres expressos no decálogo pudessem ser mais plenamente entendido e executado, foram dados preceitos adicionais que ilustram e aplicam os princípios dos 10 mandamentos. Então, como eu acabei de falar, para que o decálogo pudesse ser melhor entendido e executado, foram dados preceitos adicionais, que é o Código da Aliança, que são os preceitos adicionais, essas leis adicionais, para que eles pudessem entender melhor os 10 mandamentos, o decálogo, né? E aqui, depois da pergunta de número 3, diz assim, ó, o Código da Aliança ocupa vários capítulos do Êxodo, né, que é o 21, o 22 e o 23. Todos esses regulamentos e leis tinham como objetivo de conter o crescimento do mal e constituir uma sociedade organizada. Ou seja, esse Código da Aliança que está lá em Êxodo 21, 22 e 23, ele tinha como objetivo desses regulamentos, tinha como objetivo de conter o crescimento do mal e constituir uma sociedade organizada. Uma sociedade que tem lei, uma sociedade que tem regras, tudo vai ficar melhor. Ela vai ficar muito melhor organizada, de forma de conviver, uma forma de convivência entre a sociedade, ela vai ser melhor e vai fluir de uma forma melhor. Imagina um lugar que não tem lei, que não tem regra, onde cada um faz o que quer, pensa da sua maneira, o negócio vira uma bagunça, o negócio vira não sei nem a palavra certa para descrever, mas quando Deus está presente, Deus é um Deus o quê? De ordem. Deus é um Deus não só de amor, mas também de ordem. Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus organizado. Então Deus não podia deixar que o seu povo, o povo dele, fosse um povo desorganizado, um povo desordeiro. Esse povo precisava de ordem, esse povo precisava de leis para que eles pudessem ser regidos e agir de forma diferente, que eles pudessem ser um espelho para as nações vizinhas. Entrando aqui na parte de segunda-feira, que tem como título Mais Leis,
Aqui vem falando, complementando a parte de domingo. Essas leis que foram estabelecidas, né, por Deus, o decálogo, as leis ali, o código da aliança, o que seriam essas leis? Elas seriam aplicadas pelos juízes, né? E também, por exemplo, assim, ó, uma pessoa tem um boi e o outro tem outro boi. O boi daquela outra pessoa vem e pasta no meu pasto. Tem que ter uma regra, não pode. Ó, aqui é meu espaço, aqui é o seu espaço, então seu boi vai passar no seu e o meu vai passar no meu. Também, por exemplo, se eu roubo um animal do meu vizinho, ou se eu mato uma pessoa, o que iria acontecer se essas coisas acontecessem? Se o boi vem e passa no meu pasto, se eu roubo um animal do meu vizinho e vendo, se eu mato uma pessoa, como que tudo isso deveria agir? Como que aquela sociedade deveria agir caso isso acontecesse? A vida em comunidade, ela precisa de três coisas, que são leis, regras e aplicação de sanção. Você precisa das leis, ter as regras para que aquela lei funcione, e depois tem que ter as aplicações de sanções caso alguém venha descumprir ou alguém venha fazer alguma coisa que está completamente diferente do que diz a lei. Aqui na metade da lição diz assim, ó, as leis de Deus incluíam diferentes questões. Havia regulamentação contra rebaixar e humilhar as pessoas. Deus não queria que houvesse exploração e, em sua misericórdia, ele procurou corrigir as tendências pecaminosas do coração humano, restringir a inclinação natural das pessoas. Com isso, a sociedade seria mais segura, o mal eliminado e bons relacionamentos interpessoais cultivados. Justiça e amor deveriam governar as ações. Isso é lindo. Além disso, Deus também deixou além das regras, além de tudo, de como viver em sociedade, Deus também deixou alguns momentos de adoração que precisavam ser seguidos. Por exemplo, a Páscoa ou a festa dos pães sem fermentos, né, que ocorria na primavera, entre março e abril, o Pentecostes, que era a festa da colheita das sementes, e a festa dos tabernáculos também, que acontecia entre setembro e outubro. Então, isso também, essas comemorações que deveriam acontecer, porque a Páscoa, na verdade, ela era um momento de relembrar toda a história do povo, desde quando eles eram escravos, como que foi que eles saíram do Egito e agora estavam se guiando, indo para a Terra Prometida. Então, para que a história não fosse esquecida, a Páscoa servia para aquele momento de relembrar a história, dos pais contar para os filhos como que tudo aconteceu, para que aqueles filhos contassem para os seus filhos e outro para o outro filho, para que a história não fosse apagada ou não fosse esquecida. Entrando aqui na parte de terça-feira, que tem como título O Plano Original de Deus, o plano original de Deus nunca foi que o povo escolhido de Deus lutasse pela sua terra, que o povo escolhido de Deus ele precisasse lutar pelo seu novo território. Aqui na lição diz assim, ó, Canaã havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e deveria ter sido recebida como uma dádiva especial de Deus para Israel. Deus disse para Abraão que a terra não seria entregue para eles imediatamente. Deus deu 400 anos para que a terra fosse entregue ao povo de Deus. Durante esse período, o povo de Deus estava lá como escravo no Egito. Mas por que Deus deu 400 anos? Está aqui na lição. Se você olhar aqui no terceiro parágrafo, diz assim, ó, Deus informou Abraão que a terra prometida não seria imediatamente dada aos seus descendentes, mas somente após 400 anos. O motivo está relacionado à maldade dos habitantes da terra, de Canaã. Deus estava misericordiosamente trabalhando com aqueles povos, dando-lhe um longo período de graça para que eles se arrependessem. No entanto, eles continuaram na rebelião contra Deus e seus valores. E diz mais aqui embaixo um pouco. Além disso, o Senhor prometeu que expulsaria as nações à frente de Israel por dois métodos em comum. Quais são os dois métodos? O primeiro, enviando terror àquelas nações e vespas também. Os egípcios só foram derrotados porque Deus interveio ali no meio. Deus estava ali com eles e Deus, o poder de Deus, fez os egípcios ser derrotados e o povo ser liberto. Vocês lembram da história de Senaqueribe também? Que ele era um rei muito poderoso, um governante muito poderoso na época, ele queria dominar Jerusalém, e aí ele também era prepotente, se achava demais, e ele começou a zombar, inclusive, de Deus. E Deus cercou a cidade, ele cercou a cidade, que era o rei Ezequias, e o rei Ezequias fez o quê? Ele pediu
a Deus em oração, que Deus os ajudasse. E uma noite, milagrosamente, um anjo do Senhor veio e matou mais de 185.000 soldados. Todos morreram, porque Deus interveio com seu anjo. Deus fez isso também com os egípcios, quando tirou eles da terra prometida. Deus fez isso nessa história de Seraqueribe, Deus faz isso o tempo todo também na nossa vida. Quando você pede em Deus em oração, a ajuda de Deus, Deus vai intervir, Deus vai estar com você em todos os momentos. E nas batalhas da nossa vida, nós seremos vitoriosos se estivermos com Deus. Entrando aqui na parte de quarta-feira, tem como título Olho por Olho. Você já deve ter escutado essa palavra em algum lugar. Olho por olho, dente por dente. Nós temos um costume de usar algumas coisas, algumas palavras de Deus de forma equivocada e errada. E muitas vezes a gente muda o propósito, muda as palavras de Deus para o nosso próprio melhor entendimento. Quando Deus escreveu olho por olho, o que ele estava querendo? A lei e a justiça para limitar o quê? A vingança. Se alguém causasse dano ou punição, a lei deveria ser proporcional, deveria evitar o exagero. Se alguém perdesse um olho, não era justo que a outra pessoa morresse porque aquela pessoa perdeu apenas um olho, né? Então, a lei devia ser balanceada, ela devia ser justa para que não houvesse um desequilíbrio. E também, na prática, né, devia acontecer o seguinte, devia ser indenizações, compensações financeiras e materiais, não a morte de outra pessoa, porque Deus deixou claro nos 10 mandamentos, não matarás. Então, a justiça deveria ser feita, mas a justiça deveria ser feita de uma forma equilibrada, a justiça devia ser feita de uma forma proporcional, mas aplicada por quem? Pelos juízes da lei na época que Deus estabeleceu, os anciões e os juízes que Deus colocou ali para que eles fossem os guardiões da lei, para que eles pudessem executar de uma forma justa. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Quando fala olho por olho, dente por dente, as pessoas já imaginam na vingança às vezes até desproporcional. A pessoa fez um mal para mim, eu tenho que fazer um mal para ela agora porque ela fez um mal para mim. Não, não é assim que funciona. O amor de Deus, o que Deus quer para a gente, não é uma vingança. Se uma pessoa ela fez uma maldade contra mim, e agora eu vou agir com maldade contra ela. Inclusive, Deus deixou dizendo o seguinte: se alguém bater na sua face direita, dê a esquerda para que aquela pessoa possa bater também. Então Deus é um Deus de amor, muito pelo contrário, Deus ele não faz questão que nós lutamos ou que nós nos vingamos, mas sim que as coisas devem ser justas. Se você fez uma coisa errada, você deve pagar por aquilo, mas de uma forma proporcional, justa e aplicada por pessoas que sabem, pessoas que entendem. Aqui está dizendo assim, ó, depois da pergunta número 5, no Sermão do Monte, Jesus Cristo citou o texto do Antigo Testamento nos quais seus ouvintes certamente estavam familiarizados. No entanto, ele falou contra as interpretações rabínicas comuns, que ao longo dos séculos haviam sido afastadas do propósito original dessas leis. Ou seja, a tradição humana não apenas escondeu o propósito da palavra de Deus, mas em vários casos, distorceu o seu significado e a sua intenção. Pense, por exemplo, nas leis dos fariseus, criaram a respeito do sábado. Jesus estava restaurando as leis ao propósito original. E eu fiz uma segunda anotação aqui, já lá na metade da lição, que diz assim, ó, a interpretação original da lei era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos, e assim evitar toda forma de vingança pessoal. Deus ele não quer justiça com as próprias mãos, e Deus não quer que você faça uma vingança pessoal. Deus quer que a lei seja aplicada de forma justa. Se alguém fez um mal, se alguém roubou um animal do seu vizinho, aquela pessoa vai ter que pagar. Tem regras, tem punições pelo que aquela pessoa fez, mas de forma proporcional, de forma certa, correta, com a pessoa certa aplicando aquela lei. Não as próprias pessoas aplicando a lei como ela entende ou como ela acha melhor, da melhor forma. E na parte de quinta-feira, que a gente vai começar agora a falar um pouco sobre a vingança, né? Quando Deus estabeleceu as leis, era para que aqueles juízes e aquelas pessoas que legislavam ali, que aplicavam a lei de forma prática,
eles pudessem aplicar de uma forma que não gerasse vingança, para que aquela pessoa que estivesse recebendo aquela punição, ela entendesse que aquela punição era ato de alguma coisa errada que ela fez. Mas ao invés disso, aqueles juízes que agora estavam aplicando as leis, eles estavam deixando uma margem para que a outra pessoa quisesse uma punição, que aquela outra pessoa quisesse uma forma de vingança ao respeito daquela pessoa, fizesse uma forma de vingança. Diz assim aqui, ó: até que o Senhor trouxe a justiça eterna, era dever dos juízes no antigo Israel implementar a lei e determinar punições justas quando ocorressem dano ou lesões. Mas primeiro eles precisavam dos fatos. O problema era que os mestres das leis na época de Cristo aplicavam a lei de uma forma em que abria a porta para a vingança pessoal. Ao fazer isso, o princípio foi tirado do seu contexto e o propósito original foi distorcido. Consequentemente, eles acabavam defendendo exatamente o que a lei proibia. Foi o que a gente acabou de falar no dia anterior, do olho por olho, dente por dente. O que Deus tinha dito era uma coisa, mas o que eles entenderam era outra, e eles faziam totalmente diferente, como se fosse uma forma de vingança, como se fosse uma forma de se vingar do mal que aquela pessoa fez, mas não como uma forma de auxiliar e ajudar. Porque muitas vezes as leis, elas nos ajudam, mesmo que você sofra uma punição. Eu falo para o meu filho assim, ó, sempre, eu tenho 2 filhos, eu falo para eles assim: você é livre para fazer várias coisas, você pode fazer, na sua vida você vai estar praticando vários atos, mas vocês têm que estar consciente de que o que vocês fazem pode gerar uma consequência, ou boa ou ruim. Então, se você faz coisas ruins, a consequência daqueles seus atos vai ser ruim. Se você faz coisas boas, a consequência vai ser boa. A regra é clara. Então, se você faz uma coisa ruim, e consequentemente você vai ter uma punição por aquilo. A lei serve para isso, para te orientar, mas isso também está te ajudando. Você consegue entender? O fato de, às vezes, você sofrer uma punição por algo errado que você fez, isso está te ajudando. Porque você vai falar assim: opa, eu não quero mais fazer isso de errado, não. Eu não quero mais praticar esse mal, não. Porque a punição, eu não gostei. Então agora eu vou agir de forma correta, forma certa, para que não possa, que eu não preciso mais passar por essa punição de novo. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas as pessoas aqui, nessa época, eles estavam mudando, os mestres da lei nessa época, eles estavam mudando completamente o que Jesus disse e fazendo as coisas da forma como eles imaginavam, gerando assim uma vingança, muitas vezes a vingança pessoal. E na parte de sexta-feira, que é o estudo adicional, eu queria já começar falando sobre a citação de Ellen White aqui, que ela fala em Patriarcas e Profetas, da página 261 a 265, que fala sobre as leis de Deus e diz assim, ó: no território do inimigo, não é de se admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado? Quem não conhece? Infelizmente, essa é uma das partes inevitáveis da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. O precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés feriu também os pés dele, os pés de Deus. A cruz que somos chamados a carregar, ele levou antes de nós. Então, todo o sofrimento que nós passamos, se você machuca o seu pé numa caminhada aqui nessa terra, Deus já machucou o dele também. Se a coroa de espinho que você tem que carregar hoje, de várias coisas que acontecem na sua vida, Jesus já carregou essa coroa por mim e por você também. E para finalizar, diz assim: ó, o Senhor permite que venham conflitos a fim de preparar o nosso coração para a paz. O tempo de angústia será uma prova terrível para o povo de Deus, mas será também a oportunidade de todo verdadeiro crente olhar para cima e ver o arco da promessa ao seu redor. As palavras de Deus são exatamente maravilhosas, né? Deus deixou para a gente nessa terra orientações, leis que deviam ser seguidas e devem ser seguidas até o dia de hoje, para que nós possamos viver em sociedade de uma forma melhor, para que nós possamos viver de sociedade com uma orientação do seu amor. Porque quando a gente vê o amor de Deus, ele é diferente. As leis de Deus,
Já falamos na semana passada, eu queria citar de novo aqui nessa semana, ela é diferente das nossas leis aqui brasileiras, por exemplo. Porque o que diz na lei de Deus? Não matarás. E aqui na Constituição Federal do Brasil diz o quê? Se você matar, a pena é de tanto a tanto. Ou seja, a Constituição permite que você mate uma pessoa, mas se você matar, a pena é tal. Mas a lei de Deus, ela não permite. A lei de Deus, ela diz o quê? Não matarás. Nós, como seres humanos, eu não tenho autoridade para tirar a vida de outra pessoa. Então Deus deixou a lei dele, Deus deixou as regras para que nós possamos viver melhor em sociedade, para que nós possamos aprender e ter orientação, não usar de vingança contra o meu irmão, contra o meu próximo, mas com amor. Assim como Deus age conosco. Deus age sempre com amor. E que eu possa, a partir de hoje, do estudo dessa lição, que eu possa também viver com o meu próximo, com o meu irmão, com amor, com carinho. E sempre que eu ver alguma coisa de errado, eu possa orientá-lo da forma correta, para que nós possamos viver melhor em sociedade e em busca do quê? Porque o nosso objetivo aqui nessa terra é ficar aqui, morrer aqui? Não. Nosso objetivo é ir para o céu. Se o nosso objetivo é ir para o céu, nós temos que estar em constante reavivamento, em constante modificação do meu eu, para que eu possa ir para o céu um dia. Eu quero ir, e você? Que essa seja a minha e a sua oração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos estudando as suas palavras, sua lição. Obrigado porque o Senhor deixou regras claras para que nós possamos viver melhor em sociedade. O Senhor deixou o seu amor e as palavras que demonstram o meu amor para contigo, o meu amor para com o próximo, que nós possamos a cada dia viver melhor em sociedade, sermos pessoas corretas, exemplos vivos para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Quando alguém nos olhar, ela falar assim, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa tem um brilho de Jesus dentro do seu coração. E seja conosco durante todo o dia de hoje, amanhã, não importa o momento que nós estejamos, mas que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos guardando. Nos dê uma semana feliz, em nome de Jesus, para sempre. Amém. Uma alegria ter você aqui mais uma vez. Espero você na próxima semana. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau.